Boa noite, povo de Deus, que a paz seja convosco, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Eu sou o pastor Luiz Valdir, Tabernáculo da Mauriti 2, Igreja do Evangelho Quadrangular. Nós estamos localizados ali no bairro do Marco, na Travessa Mauriti, número 3988, entre a Rua da Hortinha e São Marcos. Amém? Então sejam todos bem-vindos a essa live. Nós somos da primeira região da Igreja Evangélica Quadrangular, o nosso reverendo pastor José Benço. Sejam todos bem-vindos a mais uma live pelo Facebook. Todas as sextas-feiras nós estamos aqui para adorar, para invocar o nome do Senhor e para aprender mais e mais de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é realmente esse refrigério para a nossa alma. Quando nós passamos a ouvir essa palavra, temos certeza que ela vem dar refrigério, vem dar revelação. É aqui o salmista, no Salmo de número 119, verso 130, ele nos fala: a revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. É isso que a palavra de Deus faz. Por isso nós estamos aqui para ler essa palavra, explicar, para que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Nessa noite nós temos uma palavra abençoadora para a vida de todos nós, para mim, para você, para todas aquelas pessoas que querem tirar esse momento na presença de Deus, nessa live, ouvindo a sua palavra. Tenho certeza que ela não voltará vazia. Amém? Nessa semana, no domingo, estaremos iniciando a nossa campanha lá no nosso tabernáculo da Mauriti 2, ali como eu falei ainda agora, na Mauriti, número 398, a campanha das 7 palavras da cruz. Amém? Então, a partir das 18h30, nesse domingo, estaremos ali com as 7 palavras da cruz. E noite de Santa Ceia, estaremos renovando a nossa aliança com Deus, fazendo uma avaliação consciente na companhia de Deus, para detectar o que aconteceu nesse mês, para entrarmos outro mês cheio da unção, cheio da graça do Senhor Jesus e cheio de fé. Amém? Então hoje Deus quer falar com você. E quando você ouvir a palavra, eu tenho certeza que a sua vida tem que mudar. Você vai ficar mais cheio de fé, mais cheio de conhecimento, mais cheio de entendimento e vai obedecer mais a Deus e amar mais a Deus. Amém? Glória a Jesus. Antes de entrarmos no estudo da palavra, vamos meditar nos Salmos. Eu gosto muito desse Salmo. Na sexta-feira eu falei dele, nós vamos falar de novo dos Salmos número 62. Salmos de número 62. É uma exortação para que todos nós devemos confiar na hora do problema somente em Deus. É o Salmo de Davi, não é isso? Então, seja bem-vindo, nossa amada, querida irmã Célia Hernandes. Amém? A senhora tem sido realmente uma serva do Deus Altíssimo, que toda sexta-feira está conosco participando dessa live. Então, irmã Célia Hernandes, quero lhe abençoar mais e mais e que o Senhor Jesus venha operar maravilha na sua vida mais e mais, na sua família, na sua casa, em nome santo de Jesus. Amém. Irmã Célia está declarando a paz do Senhor para todos os participantes dessa live. E eu já lhe devolvo a paz do Senhor Jesus, a sua casa, o seu lar, a sua família. Seja bem-vindo a mais uma live no nome santo de Jesus. Então vamos, antes de começar o estudo da palavra, vamos meditar no Salmo de número 62, verso 1. Você que está aí, procure, ache e vamos meditar nessa palavra. Amém? Irmã Célia, Silvana está mandando boa noite para ti, tá? Silvana vai responder já, boa noite abençoada, tá? Ela está mandando boa noite para a senhora também. Irmã Lili dos Anjos, Lili Anjos, seja bem-vinda, boa noite a todos vocês, que Deus lhe abençoe sempre. Seja bem-vinda a mais uma live pelo Facebook. Tenho certeza que nesse estudo da palavra, Deus quer nos ensinar, Deus quer nos dar entendimento da sua palavra para a gente viver uma vida com abundância, em nome de Jesus. Nós vamos meditar, entrarmos no estudo da palavra no Salmo de número 62. Salmos de número 62.
onde o salmista Davi vai exortar que nós devemos confiar somente em Deus diante de uma dificuldade, em nome de Jesus. Então vamos lá meditar nos Salmos de número 62. Nossa meditação, nossa reflexão de hoje está no Salmos 62, que diz assim: a minha alma espera somente em Deus. Às vezes aparece uma situação difícil e nós ficamos paralisados, sem saber o que fazer. E o salmista teve muitas batalhas, o salmista Davi. Passou por muitas lutas, muitas guerras, que tinha hora que a sua mente se atormentava. Tinha hora que ele ficava perturbado, temeroso, com medo, e ele pensava até, e às vezes ele tinha que fugir de uma guerra, mas ele depositava sua fé, sua confiança totalmente em Deus. E é isso que o salmista quer transmitir nesse salmo para nós, que nessa hora de uma luta, de uma adversidade contrária, nós temos que colocar nossa fé em ação. Por isso o salmista diz: a minha alma espera somente em Deus. Amém. Manhã está dando a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão chegando agora na live. Sejam todos bem-vindos a mais uma live pelo Facebook. Então o salmista Davi recomenda que na hora da adversidade, a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção, a nossa vontade não pode ser atormentada pelo problema. Nessa hora você tem que exercitar uma fé viva em Cristo e esperar somente em Deus. Por isso ele diz, o salmista: a minha alma espera somente em Deus. Por que a nossa alma tem que esperar somente em Deus? Aí o salmista Davi vai completar a frase, porque ele vai dizer assim: olha, porque dele vem a minha salvação. É isso que diz o verso 1, que a nossa alma deve esperar somente em Deus, porque é dele que vem a nossa salvação. Exercite essa frase, profetize que a tua alma vai se fortalecer somente em Deus e vai esperar somente em Deus, porque dele vem a salvação. Aí o salmista continua e diz assim: só ele. E tem hora que você tem que alimentar a sua alma. Nessa hora você tem que falar para você mesmo, tem que falar para Deus e tem que falar para o inimigo das nossas almas e dizer assim: só ele é minha rocha, só ele quem Deus, Jesus, o Espírito Santo, é a minha defesa e não serei grandemente abalado. É assim que você tem que fazer. Você tem que exercitar, Daniel Ferreira. Seja bem-vindo a mais uma live. Que Deus lhe abençoe neste local. Que Deus lhe prospere e lhe abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor. Que Deus lhe abençoe grandemente. Que Deus esteja no controle da tua vida, da tua família sempre. Até quando maquinareis o mal contra um homem e sereis morto? Todos vós sereis como a parede encurvada e uma sebe pouco segura. Aqui o salmista está dizendo: Senhor, minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Aí ele vai dizer: porque ele é minha rocha, minha salvação, minha defesa, e não serei grandemente abalado. Ele diz: até quando vão lutar contra mim? Irmãos, tudo tem um tempo. Quando você começa a profetizar, quando você começa a clamar, a tua vitória começa a chegar. Amém? Luiz Carlos Marinho, seja bem-vindo a mais uma live. Que Deus abençoe você, irmã Sônia, e a todos aí no seu lar que estão assistindo. Que Deus abençoe lá, a casa, a família, em nome santo de Jesus. Amém? Continue nessa missão, nessa visão. Amém? No domingo nós iremos falar que nós já fechamos o nosso... Como é que é o nome? O nosso batismo, tá certo? Já arrumamos o local. No domingo nós iremos comentar sobre isso e vou contar com a sua ajuda para a gente reunir um povo para batizarmos no dia 7 de abril. Amém? Dia da Semana da Páscoa, não é lindo? E nossa campanha começa domingo, sexta-feira santa, de manhã. Amém? Glória a Jesus. Então, versículo 5, o salmista Davi continua atribulado, mas ele diz: Daniel, vamos fazer a obra de Deus. Glória a Jesus.
Ele diz no versículo 5, ó, minha alma espera somente em Deus. É isso que a gente tem que fazer diante de uma circunstância contrária, diante de um problema, diante do conflito, de uma aflição, porque senão vem fracasso. E o fracasso não é o nosso fim. Essa é a mensagem que nós vamos estudar já já, sobre fracasso. Aí diz assim, ó, no verso 5, ó, minha alma espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É somente em Deus que a nossa alma, a nossa mente, a nossa emoção tem que esperar, porque é dele que vem a nossa salvação, como nós vimos no verso 2. No verso 5 ele diz, é dele que vem a nossa esperança. Aí no verso 6 o salmista continua e diz assim, só ele é minha rocha, só ele é minha salvação, só ele é minha defesa. Aí ele fala assim, não serei jamais abalado. É isso que Deus quer, que nós não sejamos jamais abalados diante de uma adversidade, diante de uma circunstância, diante de uma peleja. É isso que Deus espera de nós. Que a gente exercite a nossa fé. Então fica esse salmo no seu coração, que fique essa mensagem do Salmos 62. Amém? E saiba que quando você confia em Deus, você tem certeza que o clamor a Deus vai trazer a resposta de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. E o crente que ora é um crente mais que vencedor. Uma coisa que o crente não pode fazer é deixar de orar. E eu falo sempre que orar é ressuscitar Jesus todos os dias na nossa vida. Quando você ora, você ressuscita Jesus na sua vida e a sua vida fica, olha, cheia de fé. E você vence o problema. Amém? Então vamos abrir agora a nossa Bíblia no estudo da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 26. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 69. Nós vamos estudar do 69 até o 75. Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 69. Queridos anjos, esses dias falei com o pastor aqui em Bragança, bem humilde, que estava desanimado, e eu disse, pastor, Deus é contigo, o Senhor vai lhe dar estratégia para o Senhor, pois confie no Senhor, Ele vai lhe colocar pessoas. Oh, coisa linda, não é verdade? Essa hora, às vezes nós precisamos de uma palavra, todos nós precisamos, não é verdade? Não é verdade? Então, Ele vai lhe colocar pessoas para lhe ajudar na obra. E esse homem chorou, ele chorou e disse que precisava de uma palavra. E hoje ele mandou uma mensagem e disse, mãe, ele já consegui algumas doações para a obra. Eu disse, Deus é um Deus. Esse é o nosso Deus. Nós temos que dar testemunho assim. Então Deus lhe usou a serva de Deus para fazer o quê? Para motivar, não é isso? Um homem de Deus. Porque tem hora que vem o desânimo, tem hora que vem a dúvida, tem hora que as pessoas pensam em fraquejar. Amém? Por isso a nossa mensagem de hoje é essa. Um fracasso não é o seu fim. A gente tem que botar na cabeça que o fracasso não pode ser o nosso fim. Amém? Então vamos fazer a leitura da palavra. Nosso tema é o fracasso não pode ser o nosso fim. Mateus, Evangelho de Mateus 26, 69. Vamos ler. Diz assim, olha só, Pedro. Todo mundo sabe quem foi o apóstolo Pedro. Um discípulo abençoado de Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e aproximou-se dele uma criada que disse, tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas Pedro, ou seja, ele, negou diante de todo, dizendo, não sei o que tu dizes, mulher. Veja só o que está acontecendo aqui. 7:1. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e lhe disse, aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele, ou seja, Pedro, negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Versículo 7:3. E daí a pouco, aproximando-se
os que ali estavam, disseram a ele, ou seja, a Pedro: verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Versículo 74. Então ele, olha só, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Que coisa, né? Versículo 7:5. Olha só. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, Pedro chorou amargamente. Amém? Glória a Jesus. Amém. A igreja é bem humilde, pastor. A igreja é bem humilde, pastor Luiz, desse pastor. E Deus colocou pessoas para ajudar ele nessa obra. Glória a Deus. Amém. O Daniel, glória a Jesus. É que Deus faz, que Deus abençoa. Daniel também está dando um testemunho aqui. Não é verdade? E diz que estava passando por uma aflição esses dias lá no trabalho. Estava em fase de demissão, só que eu entreguei tudo nas mãos de Deus. Eu sei que Ele faz. Homem algum faz. Esses dias fui chamado pelo gerente para ser abençoado. Glória a Jesus. Olha só, toda honra e glória a Deus, pois sem Ele não somos nada. Amém. Está vendo como Deus faz, Daniel? Deus está te honrando aí, em nome de Jesus. É isso. Esses testemunhos vêm edificar a nossa vida. Não é verdade, Andréia Gaia? Amém? Glória a Deus. Boa noite, pastor. Andréia está dando boa noite, não só para mim, mas para todos que estão nessa live. Então, Deus abençoe a todos. Mariana também entrou agora, seja bem-vindo. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, pastor. Então, que Deus abençoe a todos vocês, Andréia, Mariana. Que Deus venha entrar com provisão, com saúde, com paz, com alegria, com amor e com a felicidade no coração de todos, porque é assim que a gente vence essas batalhas, com amor, com paz, com alegria e a bondade no coração. Amém? Sejam todas bem-vindas. Estamos meditando em Mateus 6, 69, Mateus 26, Evangelho de São Mateus 26, 69 até o 75. E o nosso tema da mensagem é: o fracasso não é o nosso fim. Amém? Então, nós estamos falando aqui sobre Pedro. Amém? Muitos não sabem, mas nós estamos numa Semana Santa, no qual inicia o domingo, e nós na nossa igreja vamos falar das 7 palavras da cruz, para que as pessoas possam entender por que o Senhor Jesus veio a este mundo. Porque há muita divergência nisso, mas o Evangelho do nosso Senhor Jesus esclarece para nós. A Bíblia Sagrada é o livro da revelação de Deus para a vida do ser humano. E quando nós passamos a meditar, nós passamos a conhecer, nós passamos a obedecer a palavra, aí nós passamos a amar a Deus, porque vem a revelação. Por isso, muitas pessoas não entenderam, não sabem o que o Senhor Jesus veio fazer neste mundo. Porque muitos dizem: Jesus veio ao mundo para dar um bom exemplo. O que vocês acham? Sabemos disso, porque realmente Ele deu para nós e para todos um bom exemplo. Não é verdade? Mas outros vão dizer isso. Porque Ele veio para nos ensinar. É verdade. Jesus também fez isso, está fazendo isso através da sua palavra. Amém? Por isso, Jesus nos ensina. Jesus nos tirou de um estágio que nós estávamos da ignorância, para a gente entrar agora no estágio de sabedoria, que é conhecer a verdade que liberta. É isso? Por isso Jesus nos está fazendo hoje. Mas em João 12,46, Jesus fala alguma coisa. O que é que a Lídia está falando? Uma porta de trabalho, né? O meu filho Elias, sei que não somos merecedores, mas Deus é misericordioso. Uma porta de trabalho para o meu filho. Eu agradeço a Deus. É verdade. Nós temos que colocar a fé em ação, tá?
Minha filha Juliana recebeu uma bênção. Só gratidão, esses dias é tremendo. Amém. É isso que é bom a gente receber esses testemunhos. Não é verdade? Juliana recebeu uma bênção. Daniel estava colocando as pessoas na rua, mas ele foi aprovado. O chefe chamou e ele permanece no cargo. A Lili, não é verdade? O pastor foi na igreja, o pastor estava desanimado, ela chegou lá, fortaleceu com uma palavra de ânimo, ele voltou à obra e as pessoas começaram, usou a fé. É isso que a gente tem que fazer. Não é verdade? Amém? E teve uma porta de emprego para o Elias aí. Que Deus abençoe. Amém? Glória a Jesus. É gratidão mesmo. Nessa hora a gente tem que ser grato a Deus, agradecer. Eu digo sempre que agradecer é lembrar, é ver o que Ele está fazendo e falar. Muito bem. Que Deus abençoe todos vocês. Por isso, o que Jesus veio fazer este mundo? Olha, para nós, em João 12:46, responde assim. Diz que Jesus veio, olha só o que Jesus fala. No Evangelho de João 12:46, Jesus diz assim mesmo: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Deu para entender o que Jesus veio fazer nesse mundo? Ele veio como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em Jesus não permaneça em treva, mas venha com a maravilhosa luz. Porque enquanto você não permanecer em Jesus, a luz na sua vida vai estar apagada. Você vai estar na escuridão. É isso que Jesus quer dizer. Em Mateus 9:13, por isso que eu digo, é na Bíblia que a gente vai entender o que Jesus veio fazer neste mundo. Mateus 9:13 diz assim, que Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Em Lucas capítulo 19:10 diz assim: Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Por quê? O ser humano tem uma constante busca na direção de si mesmo, do universo e de Deus. Porque há um vazio. Há um vazio no seu interior, aonde somente em Deus, somente Deus pode preencher o vazio da alma humana. Por isso que eu gosto dessa frase sublime, não é isso? Que a alma humana precisa de Deus para explicá-la. E quando nós passamos a meditar na palavra, a palavra começa a explicar e vem entendimento e a alma começa a despertar. Por isso o amor de Deus através de Jesus alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. Não é verdade? Por isso todo dia, em todo lugar, tem alguém que precisa, porque precisa de salvação. Quem precisa de salvação? Todos nós. Eu preciso, você precisa, nós precisamos, porque a salvação é um processo, é conquistada todos os dias, não é verdade? Até chegarmos à hora de sermos glorificados por Deus. Amém? Então a gente tem que permanecer. A salvação também ela é gratuita, porque diz em Efésios 2:8 que é pela graça que nós somos salvos, mediante o que? A fé. E isto não vem de nós, porque é dom de Deus. Amém? Se é dom de Deus, irmão, há pessoas que às vezes a gente não acredita que ela pode ser salva. Mas o amor de Deus é um chamado pessoal que resulta em grande alegria. O exemplo de Zaqueu, rico, vivia insatisfeito, infeliz, não é isso? Ele buscava a resposta para os seus problemas, aí ele teve um encontro com Jesus. E a sua vida, o que? Mudou. É isso? Então, irmãos, aqui nós temos que entender nessa mensagem de hoje, em Mateus 26, Evangelho de São Mateus, capítulo 26, 69, que o fracasso não é o fim. Porque muitos crentes, às vezes, passam uma luta e querem parar, como a Lili acabou de dar o testemunho. Não é isso? Comprou um ventilador para me colocar na empresa e Deus tocou. Olha, tudo isso tocou com duas... Deus tocou no meu coração. Para ele, tinha um ventilador. Ah, tá. E Deus tocou no teu coração para você prover para ele. Amém. Isso é dom de Deus. Deus faz. Irmã Cátia Barreto, prima,
abençoada. Que Deus abençoe todos vocês, a Iracema, a Sara, a Kete, a Cátia, todos vocês, minha amada, querida prima. Que Deus abençoe a nossa família mais e mais em nome de Jesus. Amém, cara? Fica até o fim, curta a live. Se quiser interagir, fique à vontade. Estamos aqui para responder as perguntas. Boa noite a todos vocês, que Deus abençoe. Dê um abraço em todas as minhas primas em nome de Jesus. Deus sabe o amanhã. Tudo tem que acontecer, o mundo dá volta, e um dia a gente se encontra. Amém? Glória a Jesus, não é verdade, Senhor? Amém. Glória a Deus. Seja bem-vindo à nossa live, Cátia. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos lá. Nesse nosso estudo aqui diz assim, ó, 69. Ora, Pedro estava sentado. Mateus capítulo 26, 69. Diz assim. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu? Jesus agora está preso perante o Sinédrio. Prenderam Jesus, conduziram a casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas, os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrando e assentando-se entre os criados para ver o fim. E ali estavam os príncipes dos sacerdotes, os anciãos. Todo o conselho buscava o falso testemunho contra Jesus para poder dar-lhe sentença de morte. E Pedro estava de longe, ali no pátio, vendo tudo isso. Irmãos, um fracasso não é o fim. Porque agora, Pedro, que era discípulo, que estava perto, estava próximo, teve revelação, agora ele estava de longe. É isso que nós temos que entender. Pedro, um discípulo de Jesus, era um discípulo mais chegado, era um homem cheio de falhas e defeitos, como todos nós. Mas Jesus escolheu Pedro. Por que Jesus escolheu esse cidadão, Pedro? Para transformá-lo. Irmãos, Jesus não estava interessado no que Pedro era, mas sim naquilo que Pedro ia se tornar futuramente. É isso que acontece conosco, porque às vezes nós achamos, olhamos para a pessoa e dizemos, mas isso não tem valor. Aí que nós nos enganamos, porque Jesus pode transformar qualquer pessoa e mudar a vida dela e transformar num vaso de honra. Amém? Então, Jesus não estava interessado no que Pedro era, mas sim naquilo o que Pedro iria se tornar futuramente. As falhas de Pedro são tão visíveis em nós. Pedro, ele é o discípulo que mais parece errando na palavra de Deus. Por incrível que pareça, mas é verdade. Apóstolo Pedro vai ser o discípulo que mais errou na palavra de Deus. Ao mesmo tempo, ele vai ser o discípulo que mais se arriscava para ter um relacionamento com Jesus. Você vê como Pedro tinha uma atitude esquisita, não é isso? Sônia Rodrigues, Marinho, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos vocês. Por isso, era Pedro que mais se arriscava para ter relação com Jesus. Essa história aqui busca para nós apresentar crescimento espiritual, através da vida de Pedro, que o transforma com as suas falhas, o discípulo que Jesus esperava. Não é isso? É nisso aqui que nós vamos aprender com os fracassos de Pedro. Aprender que o fracasso, a falha, não é isso? Uma breve interrupção naquilo que estamos buscando fazer é um contratempo diante da jornada da vida. Porque acontece com todos nós. Todos nós estamos sujeitos a falhar com alguém. Todos nós estamos sujeitos, não é isso? A passar a cometer erros, a cometer falhas. Porque isso aqui acontece não só na vida de Pedro, mas acontece com todos. E Pedro foi esse homem que em cada falha ele conseguia mudar a sua atitude. Por isso eu digo sempre que cada erro que nós cometemos, nós temos que aprender a tirar a lição de nossos erros para tomar uma atitude de mudança para melhor. Todo dia nós temos que mudar a nossa direção. Todo dia nós temos que começar certo. Por mais que comece errando, a gente muda a direção e começa certo. É isso que Deus queria fazer com Pedro. Não é verdade?
Por isso, olha a sua atitude. 69. Pedro estava sentado fora do pátio e aproximou-se dele uma criada e disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. E ele vai negar Jesus. Tem hora que a gente nega Jesus. Olha, versículo 70. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes, mulher. Irmãos, quem negou Jesus aqui foi Pedro, aquele que se converteu lá em Lucas capítulo 5, aquele que viu aquela pescaria maravilhosa, aquele que disse para Jesus: afasta de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Irmãos, olha, Pedro, a Bíblia não só fala da queda de Pedro, mas também vai falar da sua restauração. Isso que é bonito. Da sua caminhada com Jesus, das suas falhas, mas das suas atitudes. Assim é o crente. O crente falha sim. O crente erra sim. É por isso que nós participamos da Santa Ceia. Todo início, todo domingo do primeiro mês, a Igreja Quadrangular faz a sua ceia do Senhor, no qual o momento de avaliação, para a gente renovar nossos votos com Deus para começar mais uma jornada do mês que entra. Não é isso, Luiz Carlos? É verdade, Marinha. Deus é maravilhoso. É esse Deus maravilhoso que nos dá sempre uma oportunidade, está dando sempre uma chance. Por isso, no versículo 71 diz assim: e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse ao que ali estavam: este homem estava com Jesus, o Nazareno. Irmãos, ele sai para outra parte. Ele sai para o alpendre e é visto por outra criada. Irmãos, e ela, essa criada, essa mulher, acusa Pedro de estar com Jesus. E Pedro já estava totalmente com tormento mental, com a emoção totalmente já lá embaixo, com medo, com pânico, com sentimento de fracasso. É isso que nós temos que colocar, que às vezes uma situação paralisa qualquer um de nós. Mas o tema de hoje é: o fracasso não é o seu fim. Um fracasso, 2 fracassos, 3 fracassos, não é o teu fim. Porque quem está com Deus, Deus sempre vai levantar nessas horas de tormento, nessas horas de problema, nessas horas que a gente se sente desanimado, fracassado. Amém? Pedro teve uma crise chamada fundo do poço. Não sei se vocês já ouviram falar. Fulano está no fundo do poço. Fundo do poço é um abismo, é lá embaixo. Não é verdade? E Pedro passou por essa crise chamada fundo do poço. Por que aconteceu isso? Porque antes de acontecer isso aqui, essa negação toda a Jesus, Jesus chama Pedro e diz que ele ia morrer. Pedro recebe a revelação de Jesus e Jesus começa a relatar que ele ia para a cruz, que ele ia ter que morrer, que ele ia abandonar a todos os discípulos. E quando ele diz para Pedro, ele diz que não seria amanhã, nem o ano que vem, que seria hoje, naquela hora, naquele dia. E ele diz: olha, antes, Pedro, que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro sabia disso, que ele ia passar por esse momento de fracasso, de agonia, de dúvida, de medo, de culpa. Talvez ele não tivesse acreditado, tanto que o Pedro disse: importa eu morrer pelo Senhor. Aí Jesus traz mais outra revelação a Pedro e diz: afasta de mim, Satanás, para trás de mim. Porque Pedro não tinha entendido que Jesus tinha uma missão. Porque Jesus disse que Pedro ia lhe negar por 3 vezes. Porque ele está dizendo que Pedro ia negar 3 vezes antes que o galo cantasse. Por que ele fala isso? Porque é possível
eu, você, nós nos recuperarmos dos nossos piores erros. Porque nós sabemos, eu falo sempre, que tem eventos ruins que acontecem na nossa vida. E nesses momentos ruins é que a gente sofre os piores fracassos na nossa vida, que nos deixa no fundo do poço, desanimado, triste. E todos nós passamos por esses momentos. Não é verdade? É o pior tipo de fracasso que a gente sofre, a gente cai no fundo do poço. Amém? Por isso, no versículo 73, e daí um pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Irmãos, crente não pode querer dizer que não é de Deus, porque a fala denuncia. Aonde você estiver, você é denunciado que você é discípulo de Jesus. É ou não é? A tua fala, qualquer coisinha diz, oi glória, glória a Deus. Qualquer coisinha que alguém fala diz, aleluia, Deus é bom. Aí a pessoa diz, é crente. Qualquer coisa onde você chega, você diz, paz seja com todos, paz seja convosco, a paz do Senhor, a graça e paz. Isso aí denuncia que você é um cristão. Isso aí denuncia que você é de Jesus. Então, por mais que ele quisesse esconder, que ele não fazia parte, ele era de Jesus. Irmãos, Pedro negou Jesus a primeira vez, Pedro negou Jesus a segunda, e Pedro negou Jesus a terceira. Mas você tem que saber que 1, 2, 3 fracassos na vida de cada um de nós não é o nosso fim. Nós somos pecadores arrependidos, lutando contra o pecado. E sempre alguém vai pisar na bola, como diz o ditado. Vai cair, mas sempre vai ter um anjo para lhe levantar. Ali lhe serviu de um vaso escolhido para levantar um homem de Deus. É isso que Deus quer de nós, um amparando o outro, um fortalecendo o outro, um animando o outro. E Pedro foi avisado por Jesus que ele ia falhar. E ele a si mesmo fez algo injusto com Jesus. Irmãos, ele fez algo injusto com Jesus. Jesus sendo a pessoa mais justa do mundo, Pedro pragueja, Pedro jura que não conhece Jesus. E aí sabe o que acontece? O galo cantou. Não é o galo cantou na carne de nhoca? Não tem um negócio ditado? Não tem nada a ver. Não. O galo cantou para Pedro. Desculpa a expressão aí. Olha o versículo 7,4. Então começou a denunciar, olha só. 7,4. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Quem está entendendo? Diga Uma vez. As pessoas dizem que o galo cantou 3 vezes. Não, foi Pedro que negou Jesus 3 vezes. O galo cantou uma só vez. Basta uma vez só. Alguém lhe avisar do seu pecado, que a consciência fica avivada. Você conhece o seu fracasso. Você conhece a sua limitação. E vocês sabem que vocês estão errando. Por que não consertar? Por que não começar de novo? Ou quer ir para o fundo do poço? Porque se continuar errando, como Pedro, que errou a primeira, errou a segunda, errou a terceira e foi descendo para o fundo do poço. A alma dele foi começando a ficar angustiada, afligida e começou a sentir o fracasso, a fraquejar. Tem pessoas assim. O galo cantou e Pedro lembrou da palavra de Deus. Será que é preciso o galo cantar para você se lembrar da palavra que quando você ouviu, que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu, se arrependeu dos seus pecados?
e confessou com seus lábios e reconheceu que agora você tem salvação, tem vida eterna, e reconheceu que Jesus veio a esse mundo, Jesus sendo Deus, Filipenses capítulo 1, 7, 9, 10, 11, 12, vai narrar toda a história de Jesus, que vai dizer que ele esvaziou da sua glória. Sabe o que é esvaziar? Tornou-se homem como nós, natureza humana, para vencer o pecado, para ir para a cruz livremente, para ser cheio da glória, para voltar ao Pai, para ser o nosso sumo sacerdote que está sentado à direita do Pai, que intercede por nós. É Páscoa. E a Páscoa não vai ser homenageado o coelhinho, não. Nem o doce de chocolate, que não é pecado comer chocolate. Pecado é reverenciar a Páscoa errada. Pecado é não participar da comunhão com os irmãos. Não é pecado, é não celebrar a Páscoa. Pecado é negar Jesus. Porque Pedro negou uma, negou duas, negou três, e o galo cantou e Pedro lembrou da palavra de Deus. Ninguém pode nos enganar. Nós temos a palavra para nos ensinar, nós temos essa palavra para te conhecer, obedecer, para aprender a amar a Deus, para permanecer salvos em Cristo. É isso que Deus quer de nós. Quando o galo cantou, ele lembrou da palavra de Jesus. Às vezes tem algo que tem que cantar na nossa mente, tem algo que tem que vir, não é verdade? Para a gente entender. Entenderam? Para a gente entender a palavra. Não é verdade? Então, no versículo 75, quando o galo cantou, Pedro lembrou da palavra de Jesus, algo aconteceu. Olha só. Versículo 75. Versículo 75, diz assim mesmo. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera. Você está lembrando das palavras de Jesus, o que ele fala para nós? Porque quando a gente lembra das palavras de Jesus, você vai lembrar do primeiro dia que você o aceitou como Senhor e Salvador. Quando você lembra da palavra de Jesus, você vai entender, Edinalva. Seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe. Edinalva, que Deus abençoe a vida do Pablo. Está uma bênção lá no ITQ. Amém? Glória a Jesus. Pablo é um servo do Deus Altíssimo. Então continue a sua família, a sua casa, nessa visão espiritual do reino de Deus. E lembrando sempre da palavra de Deus. Amém? Glória a Jesus. Não é, Edinalva? Me desculpe aí, né, Edinalva? Tá? Me perdoe. Mas seja bem-vinda, minha amada querida irmã Edinalva, que Deus abençoe você, sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmão, quando o galo canta, olha, Pedro Jordan, boa noite, amém. Pedro, saudade de você. Sábado nós vamos ter o nosso culto de jovem. Vá lá, a partir das 19 horas, será bem-vindo. Que Deus abençoe, estamos com saudade de você. Desde Santa Catarina, que você retornou a Belém, não apareceu lá, estamos lhe aguardando, tá bom? Amém, glória a Jesus. É isso, irmãos. Os irmãos têm que vir para Jesus, têm que vir para ouvir a palavra, lembrar dessa palavra doce, porque Jesus é doce para nós. Não é isso? Amém? Então, o que acontece quando o galo canta? Pedro lembra da palavra, olha os acontecimentos. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. É preciso o galo cantar, irmã Edinalva. Ô Lili, ô Pedro, ô irmã Célia, é preciso o galo cantar para a gente acordar, porque tem gente que só acorda quando o galo canta. Não sei se para ir aí o galo canta, né? Mas tem muita casa que o galo não canta mais, não é verdade? Não está cantando mais nada. Então, não é preciso o galo cantar para avisar o que está errado. A gente tem que tomar atitude. Nós temos o Espírito Santo que fala conosco. O Espírito Santo tem essa campainha, ó, que fala bem, 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 que avisa o que está errado em nossa vida. Não. É ou não é?
Nós não temos Espírito Santo. Quando a gente erra, quando a gente falha, vem aquela campo e faz blim, 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 blim. Está errado, está errado. É essa obra do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo é uma pessoa dentro de nós, independente da nossa personalidade, que fala conosco quando nós fazemos as coisas erradas. Não é verdade? É nessa hora que você vai ter que se direcionar. Ouve a voz do bem, que é o Espírito Santo, ouve a voz do mal, que também vem, olha. Tudo para fazer você cair, para destruir lares, família. Nós temos que ouvir a voz do Espírito Santo. Nós temos que ouvir sempre essa campainha, né, Edinaldo? Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém? Então, sabe o que acontece quando a campainha toca? Quando o galo canta, quando alguém fala e nós não queremos reconhecer nosso erro, sabe o que acontece? A gente chora, porque Pedro caiu em si. Pedro reconheceu a sua fraqueza, a sua limitação. Ele entendeu que ele estava sofrendo um tormento mental. Tem muita gente com problema mental, sofrendo um tormento mental, a incredulidade, a dúvida, o medo, o pânico, a culpa. Tudo isso atormenta a mente de muitos. Deus está falando com alguém. É nessa hora que a gente tem que se arrepender, chorar amargamente pelos nossos pecados, porque só tem um que pode tirar pecado do mundo, e esse alguém é Jesus. Não é verdade? Atos capítulo 3, 19, eu acho que fala de arrependimento, é a passagem mais linda da Bíblia, que o crente tem que ter no coração, porque ela explica, o Pedro explica lindamente. Pedro diz assim mesmo, olha, arrependei-vos, olha, porque ele fala, convertei-vos, porque agora ele estava convertido. Porque tem gente que diz que é crente, que aceitou Jesus como Salvador, mas não aceitou como Senhor, porque ainda faz o que ele quer e não o que Jesus quer, porque Jesus ainda não é Senhor da vida dele. Por isso Pedro agora, quando prega o arrependimento, ele diz assim mesmo, arrependei-vos, Atos 3,19, e aí ele diz, convertei-vos, porque ele viveu isso, ele sabia que ele estava com Jesus, mas não estava convertido. Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Aí diz, para que venha tempo de refrigério. Sabe o que é isso? Olha, cabeça fria, quando te converte, tu reconhece os teus erros, quando tu erra, tu falha, para ti não cair no fracasso, tu sabe o que tu faz? Tu te arrepende, tu te converte, para que venha tempo de refrigério. Aí diz, e sejam cancelados os vossos pecados. Não é isso, Pedro? Grave, Pedro, Didi, Edinaldo, eu, Marcelo, Didi, Liliane, todos que estão nos assistindo. Atos 3,19, Atos 3,19, porque Pedro agora prega o arrependimento falando de conversão, porque ele achava que ele estava convertido e não estava, porque agora ele entendeu o que é conversão, ele chora amargamente. Irmãos, às vezes, sabe o que acontece? Nós temos problemas mentais muito fortes, que atormenta de dia e de noite, com medo, com culpa, com sofrimento, até problemas de coisas que nem aconteceram, mas vinham atormentar nossa mente. Não é verdade? É verdade. Tá aí. E ele já botou aí para a gente marcar Atos 3,19, tá? Aí é a conversão que Pedro fala, para a gente se arrepender e se converter, para que venha tempo de refrigério e seja cancelados os vossos pecados, tá? Por isso, irmão, como eu disse, às vezes existem problemas, existem erros cósmicos, não é isso? Que faz você dizer o que foi que eu fiz, por que eu errei, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso. Cuidado com erros, cuidado com pecado em sua vida, porque, irmão, o mal, Satanás, o diabo, sabe que ele quer roubar de ti a tua paz, a tua alegria, o teu amor, porque ele não quer ver tua casa, o teu lar, um pedacinho do céu.
o nosso arrependimento, a nossa conversão, para vir tempo de refrigério em nossa vida, para vir paz, para ser cancelado o pecado, temos que confessar. O que é que a irmã Célia fala? Tem muitos que são convencidos, não convertidos. Mas é isso que Pedro estava passando por essa fase, que ele estava desafiando até Jesus. Boa, irmã Célia. É isso. E a pessoa acha que é convertido, mas é convencido. Pedro agora estava convertido. Oi, mãe Iraci Damasceno, como vai Geraldo, como vai Gerlane, toda a família abençoada, que Deus abençoe vocês sempre. A senhora está em Fortaleza ou está em Belém? Chegando julho, né? Fortaleza, vamos nós, e Deus adiante. Não é isso, Marinho? Marinho, que Deus abençoe sempre. Marinho interagindo com a gente aí. É isso, Marinho. Então a gente tem que estar com Atos 3,19, porque Pedro reconheceu os seus erros, Pedro chorou amargamente, e nós temos que ter cuidado, não é isso? Aonde a gente está com a cabeça na hora do problema, para não pecar contra o Senhor Jesus e esfriar no amor, não é verdade? Porque Satanás quer fazer desse problema, na nossa vida, um ponto final. Já reparou isso? Não é verdade? Normalmente é isso. Quando a pessoa fracassa, primeira vez, segunda vez, terceira vez, a pessoa passa que o seu fracasso é o fim, que acabou. Por isso nosso tema é o seu fracasso, o meu fracasso, o nosso fracasso não é o fim. Deus é um Deus de oportunidade. Não é verdade? Pedro foi restabelecido, Pedro agora voltou a fazer a obra com mais intrepidez, com mais ousadia e com mais coragem. É verdade, tem que fazer o ID do Senhor Jesus. Então temos que entrar na missão. Se a gente começar a ficar apegado a problemas, a gente fica com problemas mentais, tormentos mentais, envolvido em nós mesmos. Aí perdemos a visão do reino de Deus. Aí vem problemas emocionais. E esses problemas emocionais vai te deixar abatido, vai te deixar triste, que vai surgir por através de aflições, que entra com culpa, com erro, com medo, com fracasso. Aí você fica, começa a profetizar na sua vida que não tem mais jeito. Mas quando o Espírito Santo toca aquele sininho que diz: te levanta daí, sai desse desânimo, sai dessa tristeza, sai dessa dor, sai desse sofrimento e ressuscita Jesus na tua vida através da oração, Deus te levanta. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, Deus quer nos levantar nessa noite. Deus quer nos fortalecer. Deus quer nos animar para mostrar Pedro pregando agora o Evangelho, como diz o Marinho, fazendo ir, dizendo em Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que venha na sua vida, na sua casa, tempo de refrigério, para que seja cancelado os vossos pecados. É isso que Deus quer fazer. Irmãos, como eu falei para vocês, quando a pessoa está sendo atormentada com problemas, quando a pessoa está envolvida nela mesma, triste, desanimada, depressiva, ou quando a pessoa está tensa, ansiosa, pensando no futuro, a pessoa não consegue meditar na palavra. A pessoa fica presa no problema. Por isso, irmão, você tem que ter cuidado, porque Satanás quer fazer desse problema um ponto final. Tu vai ficar ali, parada ali, pronto, é final, tu está envolvida nisso e não vai sair disso. Mas lembre-se que esse problema, esse fracasso, essa situação não é o teu fim. Deus tem vitória. Basta você chorar amargamente, se arrepender, se converter, para que venha tempo de paz, tempo de refrigério e que seja cancelado todos esses problemas da tua vida. Porque Satanás, como eu falei, ele quer fazer dessa situação, desse problema, desse fracasso, um ponto final na tua vida. Ou seja, ele quer acabar com a tua vida, quer destruir a tua família, não é isso? Mas nessa hora que você não está conseguindo sair desse problema, que você está envolvido em si mesmo, triste, depressiva, presa nessa situação, presa no passado, sabe o que eu quero dizer nesta noite para vocês? Que Jesus já pagou o preço, não é isso? Por
todos esses problemas. Jesus já pagou o preço pelo fracasso, Jesus já pagou o preço pela culpa, Jesus já pagou o preço por essa dor, Jesus já pagou o preço por essa tristeza, por esse desânimo, Jesus já pagou o preço por essa ansiedade, por esse excesso de preocupação, por essa perturbação mental. Jesus agora está à tua espera, que você se levante, reconheça que Jesus está de braços abertos para te receber, para que tu venhas ser fortalecido nele, para que você seja reanimada nele, em Cristo. Pedro, quando se ausentou, se afastou de Jesus, ele fez três coisas que não devemos fazer. Ele andou com pecadores, se reteve na roda de escarnecedores. Quando você anda, quando você se retém e quando você se assenta na roda de ímpios, você nega Jesus. Três coisas que o crente não pode fazer: não ande, não se retenha e não se assente na roda de pecadores, na roda de ímpios e na roda de escarnecedores, porque logo, logo você vai negar Jesus e você vai ser derrotado, porque em Jesus Ele quer nos fortalecer sempre. Em Jesus Ele quer que você seja uma pessoa feliz, alegre, abençoada. É tão lindo quando um crente chega na igreja no domingo, todo arrumadinho, todo limpinho, com uma fisionomia de paz, de alegria, e dá aquele paz do Senhor. Seja bem-vindo, irmãos, abençoado. A gente vê que realmente ali tem um cristão fortalecido, animado, restaurado no Senhor. Deus quer nos fazer feliz. Deus quer nos abençoar mais e mais. Então não espere você deixar o galo cantar na tua vida para você lembrar de Jesus. Não deixa acontecer isso, alguém falar para ti: tu não vai para a igreja hoje, é um galo cantando. Porque hoje tu não é Santa Ceia, hoje tu não tem que fazer isso. Não deixa ninguém lhe acusar, porque o diabo quer lhe paralisar, o diabo quer botar um ponto final no teu problema, na tua vida, para você viver envolvida em você mesmo e não conseguir se aproximar de Jesus. Você pode ver que toda vez que você tem que se aproximar de Jesus, você tem que lutar consigo mesmo e fazer a vontade de Deus, não a sua, e se dispor à orientação, à obediência, à palavra, para você ficar de bem consigo mesmo. Amém? É verdade, não é isso? Irmã Solange Ferreira, grandemente serva do Deus Altíssimo, seja grandemente abençoada. Senhora, o Tony, 2 servos que realmente fazem a diferença. Que Deus abençoe vocês sempre, sua família. Pedro Jordan já deu o alô aí, sinal que o galo cantou aí já, o sininho do Espírito Santo já avisou para ele, para retornar à casa do Pai. Então vamos fazer a obra de Deus. Vamos abençoar aquelas pessoas que precisam ser alcançadas, que estão vivendo uma vida triste, desanimada, em fracasso. Antônio Xavier, meu irmão, amado, amigo, cooperador da obra de Deus, que Deus lhe abençoe sempre. Eu e minha casa serviremos somente ao Senhor Jesus, nosso Salvador e Senhor. É essa bandeira que você tem que estar sempre, a bandeira de Jeová em si, a bandeira da paz, e declarar que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Todo dia é uma guerra. Amém? Pedro, então, voltou, chorou, se arrependeu, se levantou e voltou a ser servo do Senhor Jesus. É assim que tem que fazer. 1 fracasso, 2 fracassos, 3 fracassos, 3 problemas, 4 problemas, não é o fim. Jesus está à porta e bate para você se levantar e reagir. É isso? Para que Jesus possa agir na nossa vida. Que Deus abençoe vocês, que essa palavra tenha entrado no nosso coração, não é verdade? E que a gente possa entender, não é verdade? Que a gente tem impedimentos na vida, não é verdade? Mas a maior cegueira do homem é não reagir. Manjanete Sinos, seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe, você e a sua família. Amanhã estamos aí com vocês de manhã pela aula no ITQ. Amém, Manjanete? Que Deus abençoe. Aleluia, glória a Deus. Então, a maior cegueira do homem é a ingratidão de não ver, de não querer entender o plano de Deus para a sua vida. Tá? Pedro, ele teve a visão espiritual e venceu
todos os obstáculos, não é isso? Não é verdade? E ele voltou para Jesus. É isso que nós temos que fazer. Estar com Jesus é o maior bem do ser humano. Estar com Jesus preenche o vazio da nossa alma. Estar com Jesus e sua palavra nos dá conhecimento, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Estar com Jesus é conhecer Ele mais, é obedecer mais, para a gente amar mais e mais de Deus. Então, esteja sempre com Jesus. João capítulo 15, versículo 5, Jamile Ribeiro, seja bem-vindo, que Deus lhe abençoe você e toda a sua família onde estiver. Ore, clame, ressuscite Jesus toda hora, todo momento e deixa Deus agir na vida de vocês. Amém, irmã Janete, mãe Jamile, que Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Jesus. Silvana, Jamile, manda um abraço para ti, uma boa noite. Amém. A todos os irmãos também. Glória a Jesus, que Deus abençoe todos vocês. Que essa palavra tenha entrado gostoso ou gostosa no nosso coração e que Jesus venha fazer a diferença mais e mais. Não esqueça, Jesus tem que estar no centro do nosso coração sempre, para a gente vencer todo dia as batalhas que nos aparecem. Todo dia nós temos que desmontar uma bomba. Todo dia aparece uma bomba na nossa frente e você tem que ter essa sabedoria, esse entendimento, essa visão espiritual de colocar Jesus para lhe dar essa sabedoria, para você desmontar essa bomba sem explodir e jogar lá no inferno, que lá é o lugar do diabo. Amém, irmã Jamile? Recebeu um livramento, acidente de moto, cuidado, Jamile. Cuidado, Joinville aí é muito agitado, é uma cidade intensa de movimento e tem que estar sempre em oração. Foi atravessar, né? E quase é batido. Amém. Irmã, foi atravessar a faixa do pedestre, mas Deus me deu livramento. Muita atenção. O crente tem que estar atento a tudo. Sônia Rodrigues pede oração por sua família, Marinho, Luiz, Luana, Sérgio, Júnior e Richard. Vamos já orar, Richardson. Vamos já orar por todos vocês, amém? Cadê a nossa tabuleta? Então eu espero que essa palavra tenha entrado no coração. E olha, Salmo de número 91, livramento sempre. Não esqueça de estar com Salmo 91. Salmo de número 51, confissão de pecado todos os dias. Por você, pela sua família. Salmo 103, cura divina. Provoque milagre na sua vida. E Salmo 23, portas abertas. Senhor meu pastor, nada me faltará. Provisão de Deus na nossa vida. Faça isso. Provoque milagre. Viva na visão espiritual. Confie sempre em Deus. Exercite a sua fé e receba o melhor de Deus para a sua vida e seja agradecido sempre. É isso que Deus quer da gente. Ajude as pessoas. Traga as pessoas para ter conhecimento da palavra, para que elas sejam edificadas em Jesus. Amém? Que nós podemos fazer, às vezes, ajudar a dar uma cesta básica, mas não é o suficiente. Nós temos que colocar Deus no coração, para essa pessoa ressuscitar Jesus na sua vida e ter uma nova chance de mudar a sua vida, mudar o seu destino e mudar a sua família. Amém? Então, que Deus abençoe você através dessa palavra grandemente. Quero agradecer a nossos amados, queridos irmãos, Kátia, Barreto. Lembre-se, Salmo 91, livramento de Deus. Onde você for, saiu, o mundo é mau. Você tem que estar com o Salmo 91 pedindo livramento. Não é isso, Didi? Amém a todos vocês? Então eu quero agradecer a todos vocês, amados, queridos irmãos, que participaram dessa live conosco, que está sendo, tenho certeza que foi muito edificante. Eu tenho certeza que a palavra entrou no nosso coração e que você recebeu conhecimento, sabedoria, tiveram entendimento. Amém, irmã Janete? Amanhã nós conversamos no ITQ, tá bom? Amém. Então, participantes da live, Célia Hernandes, queremos agradecer, senhora, a sua família, a todos, Manilito, os Anjos, Daniel Ferreira, Luiz Carlos Marinho, Andréia Gaia, Ladiana Monteiro, Kátia Barreto, que Deus abençoe sempre, Sônia Rodrigues, que Deus abençoe todos vocês, a Adriana Silva, Edinalva Oliveira, Pedro Jorda, Iraci Damasceno, Solange Ferreira, Antônio Xavier, Janete Simon, Jamile Ribeiro, não é isso? A todos vocês,
E aqui nós temos a oração, não é verdade? Ensinamento da palavra, sexta-feira. Deus abençoe sua vida, seu esposo, Silvana, grande servo de Deus Altíssimo. Obrigado, Lili de Sancho, obrigado. Que Deus também nos abençoe a todos, mais e mais, que venha sempre nos dar esse conhecimento, para a gente obedecer ao nosso Deus, para a gente amar mais e mais de Deus, amém? É isso que Deus quer. Deus mostrou as falhas de um homem tão louvável como Pedro, que depois serviu de instrumento abençoado. É isso, Jesus depois vai provar Pedro, quando ele está na pesca maravilhosa e diz, Pedro, tu me ama? 3 vezes Pedro vai ser provado. E ele diz, tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo, Senhor. E Jesus diz, apacenta minhas ovelhas, é a missão, fala do meu amor para todos. É essa a missão de todos que nós temos. Amém. Glória a Jesus. Os nomes não deu para anotar da Lili. Não deu para anotar naquele. Tá. Então, a Lili pede oração pela sua família, Adilson, Lídia, Maria Eduarda, Emanuele, Elton, Raila, Eloan, Elias, é isso? Luíse, João Gustavo, Gabriel, Maria Tereza, Rui de Nazaré, Elza, Rosimeire, né? Sérgio, Sandra, Evânia, Anderson, Josiane Peixoto, peço libertação. Amém. Vamos orar por todos vocês, em nome santo de Jesus. Também orar aqui pelo Antônio Xavier, que pede oração por sua mãe, Nazaré, Dona Nazaré de Jesus, por sua saúde, pelo Pedro e pela toda a sua família. Sônia Rodrigues pede oração também pela sua família, pelo pastor Marinho, Luiz, Luana, Sérgio, Júnior e Richards, não é isso? Então vamos orar por todos vocês, por todos que participaram dessa live, pedir que o Senhor Jesus venha realmente todos os dias fazer uma obra maravilhosa em nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu. Senhor Jesus, entramos na Tua presença agora para pedir perdão por todos os nossos pecados, porque reconhecemos, Pai, da nossa fraqueza, nossa limitação, os nossos erros, Pai. Reconhecemos, Pai, que o Senhor é um Deus que está sempre ali, com a mão estendida para abençoar a todos. Reconhecemos que 1 fracasso, 2 fracassos, 3 fracassos não é o fim, porque Tu és um Deus de misericórdia, Pai. Assim vimos a vida de Pedro, Pai. Um homem, Pai, que era Teu discípulo, chegado a Ti, era um homem cheio de falhas e defeitos. Jesus escolheu ele para transformá-lo. Jesus não estava interessado no que Pedro era, mas sim naquilo que Pedro ia se tornar. E nós vimos, Pai, que ele se tornou um grande homem de Deus, um discípulo, porque Jesus teve misericórdia, estendeu a mão para ele em vários momentos da vida. E eu sei, Senhor, que tem misericórdia de nós todos os dias. Por isso nos abençoa. Abençoe nossa casa, abençoe nosso lar, abençoe nossa família, abençoe esses irmãos, Pai, que estão nessa relação, pedindo, Pai, libertação, pedindo cura, pedindo milagre, pedindo porta aberta, Pai. Ô Espírito Santo, em nome santo de Jesus, nós entramos na Tua presença, entramos em cada lar, em cada casa, em cada família, Pai. Essa família que ora, que pede a Tua graça, bondade e misericórdia, entra agora com provisão, entra agora, Pai, com milagre, com cura, com libertação, e começa a desfazer todo o mal. Tira, Pai, esses problemas, Pai, esse tormento mental, esse medo, esse pânico, essa incredulidade, a dúvida, tudo que atinge, que aflige a mente dessa pessoa, esses pensamentos malignos, negativos, pensamentos ruins, que saem agora da mente dessa pessoa, Pai. Entra com provisão, Pai. Entra, Espírito Santo, com a Tua paz, com a Tua alegria, com o Teu amor. Abre a mente e o coração dessa pessoa para desfazer todo o mal, todo espírito perturbador, todo espírito de tormento, que saia, que suma, que desapareça da mente dessa pessoa. Toque também no coração dessa pessoa, Pai. Oh, Senhor, Tu tem visto a luta, tem visto a peleja, Tu sabes o que está nesse coração. Tira, Pai, remove esse mal, essa tristeza, essa melancolia, essa depressão, essa mágoa, esse vazio da alma. Tira, Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, faz uma obra grandiosa em cada coração nessa noite, cada lar, cada família, cada casa. Tira, Senhor, o pecado. Remove, Senhor. Tira, Senhor, esse ressentimento, essa raiva, essa ira, esse sentimento maligno que afeta toda hora, que deixa essa pessoa aborrecida, magoada, com raiva da vida. Ô Espírito Santo,
Faz uma obra grandiosa nessa casa, nessa família. Olha essa família, Pai, que vive em litígio, que vive em contenda, que vive em brigas. Toca agora nas emoções e remove esse ressentimento mal. Tira, Pai, tudo de ruim desse lar, dessa casa. Quebra essas maldições, o vício, a droga, a bebida, o álcool desse lar, dessa família. Em nome de Jesus, Pai, remove as enfermidades, as doenças, as pragas, todas as aflições do dia a dia. Tira os vírus, a bactéria. Em nome de Jesus, Pai, vai curando, sarando, restaurando, tocando na vida dessa pessoa que está enferma, que está doente, que está triste, que está desanimada, que estava sendo atormentada por pensamentos malignos, negativos. Toca na mente, toca na emoção, toca no corpo físico, toca nos lábios, purifica, santifica, em nome de Jesus, Pai. Faz uma obra grandiosa, Pai. Derrama, Pai, em cada lar, em cada família, a cura, o milagre, a libertação, a salvação, aonde estiver essa pessoa, qual o local, se for no hospital, no leito do hospital, se for numa prisão. Senhor, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que quebra as algemas, que quebra, Pai, o jugo, em nome de Jesus, Pai. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Liberte essa pessoa, desfaz esse mal, vá lá com essa pessoa agora, em nome de Jesus, Pai, e dê liberdade para essa pessoa. Opera milagre para acalmar o coração dessa família, para alegrar esse lar, essa casa, em nome de Jesus, e que essa pessoa venha se arrepender, se converter, para que venha tempo de refrigério e seja cancelado o pecado do lar, da casa, da família. Abençoe e confirma o Teu poder em cada vida, em cada família, em cada lar, em cada casa, em cada local onde essa pessoa estiver agora. Derrama no coração dela a Tua paz, o Teu amor, a Tua alegria, a Tua bondade, e renova, restaura a mente, o coração, os lábios, a visão, para que essa pessoa venha dar glória a Deus, venha dizer amém e venha dar aleluia. E entra com a Tua paz em cada lar, para que todos possam receber essa paz, alcançar a paz e descansar em Ti e profetizar que o seu lar, sua casa, sua família é um pedacinho do céu, é um lar docilar, e todos os dias, sobre todos os pontos de vista, este lar, essa casa, essa família vai cada vez melhor em Cristo Jesus, porque nós somos um mais que vencedores em Cristo. Amém? Glória a Jesus. Quem recebeu a paz, diga amém. Então receba a paz de Cristo. Essa é a paz que excede de todo entendimento. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que o Senhor Jesus dá, que adentra em cada lar, cada família, em cada casa, e que a paz de Jesus Cristo seja com todos. Amém. Glória a Jesus. Quantos receberam o poder de Deus, diga amém. Se você recebeu essa palavra, você recebeu o poder de Deus, o poder do Espírito Santo está na sua vida. Você pode profetizar, você pode mandar o mal embora, não é isso? Então, se você recebeu a palavra, tenho certeza que você está de bem com Deus. Você está de bem com Deus? Amém? Se você está de bem com Deus, você está de bem com você mesmo. Está de bem com você mesmo? Amém. Se você está de bem com Deus e de bem com você, você está de bem com seu irmão, com a sua família. Você vai lá agora, se arrependa, se converta, para que venha tempo de refrigério e seja cancelado os vossos pecados, e dê a paz para essa pessoa que você está magoado, dê um abraço, não é isso? E diga: eu te amo, meu irmão, minha irmã, meu esposo, minha esposa, eu te amo de todo o coração, em nome de Jesus. Amém? É isso que Deus quer, um lar docilar, um pedacinho do céu, e Deus conta conosco. Pedro reconheceu que estava longe de Jesus e chorou amargamente. Você não pode ficar muito tempo longe de Jesus. Volte para Jesus imediatamente. Amém? Volte para Jesus. Esse fracasso não é o teu fim. Lembre-se disso. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Sônia Costa, que Deus abençoe. Amém? E todos tenham uma noite abençoada. Que receba cada lar, cada casa, cada família a paz de Cristo. Amém? O amor de Deus, a graça do Filho e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos, hoje e sempre, em nome santo de Jesus. Povo de Deus, uma noite abençoada,
Que Deus abençoe vocês sempre e obrigado por deixar seu link, por curtir essa mensagem. Que vocês todos tenham uma noite abençoadora e um fim de semana abençoado. E lembre-se que a nossa campanha 7 Palavras da Cruz começa domingo. Estamos na Semana Santa. Seja bem-vindo à Semana Santa, a nossa Páscoa de Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Todos tenham uma noite abençoada em Cristo Jesus. Que a paz seja convosco. Amém. Boa noite, povo de Deus. Fique na paz. Bom fim de semana.